O direito é uma ciência que atrai cada vez mais a atenção dos brasileiros. E a advocacia atrai inúmeros profissionais. É uma advocacia, uma profissão que chama a atenção da sociedade. Mas quais os desafios no início de carreira? O que elaborar, o que construir e como se preparar para conseguir sucesso no trabalho, no dia a dia, no desenvolvimento dessa atividade profissional? Para falar um pouquinho disso, vamos então falar com Natália França, advogada que vem desenvolvendo um projeto importante na OAB Alagoas. Doutora Natália, nós sabemos que a OAB Alagoas está desenvolvendo um projeto novo para apoiar os advogados em início de carreira. Quais os desafios? O que pensar para o início de carreira? Quais as dificuldades que esse profissional sofre no início da profissão? Oi, Fernanda, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder contribuir com a nossa profissão, com os advogados em início de carreira. O programa é uma oportunidade interessante da gente estar aqui divulgando um pouco mais desse trabalho, desse projeto, que visa inicialmente dar um suporte a esses advogados que estão começando os primeiros passos da sua vida profissional e que se sentem um pouco perdidos em como iniciar o procedimento, como adquirir o token, o certificado, como realmente começar a atuar profissionalmente dentro dos processos, o que não é fácil. E é um procedimento que as pessoas desconhecem e, por causa disso, a OAB agora, com esse novo projeto, vem acolhê-los de forma mais próxima, participar da vida deles no dia a dia, tendo um contato diário para poder tirar dúvidas, desde das pequenas dúvidas até dúvidas maiores, na tentativa de ajudá-los a desenvolver melhor esse trabalho. É importante lembrar que o advogado no início de carreira, ele vive um desafio. Primeiro porque nós estamos falando de processo judicial eletrônico. E em processo judicial eletrônico nós temos cada tribunal com um sistema diferente, cada processo judicial com desafios novos, com atualizações novas. Então essa dificuldade para o advogado que está iniciando, não só porque ele tem justiças diferentes para atuar, mas porque ele tem processos eletrônicos diferentes para cuidar. Então, essas técnicas, elas não são ensinadas na faculdade. Na verdade, o advogado, ele se forma, ele faz o exame de ordem e ninguém ensinou a ele como assinar um processo eletrônico, não é verdade? Então, esse é um grande desafio. Por isso é importante o projeto da OAB de apoio técnico, de apoio profissional nesse início, não é verdade? Porque vai orientar as pequenas coisas do dia a dia. Até mesmo lembrar que cada justiça tem um horário de funcionamento diferente, tem uma forma de peticionamento diferente, por isso é importante a instituição orientar esses advogados. Acredito que devem sentir muitas dificuldades nesse momento, início de carreira. Doutor Pedro, eu acho que completando essa ideia que a doutora Natália colocou, é importante colocar também que o relacionamento, o contato entre os profissionais, isso incentiva muito o desenvolvimento da profissão. E na advocacia, isso também é importante, né? Essa rede de relacionamento, ela é fundamental, não é verdade? Com certeza. A gente costuma falar, principalmente para esses advogados que entraram agora, que juraram agora a OAB, que tão importante quanto o conhecimento técnico da lei é o conhecimento interpessoal no meio advocatício, porque a partir desse conhecimento a gente consegue acesso mais rápido, acesso mais fácil aos nossos pleitos. Então, fica muito mais fácil para eles quando eles entram nesse projeto que a gestão está organizando, que a ordem está organizando. E a gente consegue encaminhá-los às pessoas certas para resolver aqueles pequenos problemas ou até problemas maiores que eles estão enfrentando nesse início de carreira. É um projeto que, se na nossa época ele já existisse, nos ajudaria bastante, e foi com esse pensamento que a gente está tentando levar esse projeto adiante para ajudar cada vez mais esses novos profissionais. Na verdade, é importante ressaltar que o advogado no início de carreira, muitas vezes, ele tem que enfrentar os investimentos para montar o seu próprio escritório. Muitas vezes ele não consegue financeiramente se estruturar, ter sua sala, ter seus equipamentos e todas as ferramentas necessárias para iniciar sua profissão. E também, muitas vezes, tem como opção não ser empregado de algum outro escritório, e sim iniciar sua própria banca advocatícia. E para que ele possa montar essa estrutura toda, ele tem que investir. Em tempo de crise, investir nunca é a melhor alternativa. E a OAB Alagoas também está com um projeto para apoiar esses jovens advogados, não é verdade? É verdade. Nós temos agora o OAB Office, que
possui estrutura física para peticionamento eletrônico, tem sala de reunião, tem sala de atendimento, inclusive tem uma secretária que pode estar fazendo o agendamento de reuniões para os advogados que estão no início de carreira, e isso tudo vem para facilitar e agregar esse pessoal que está iniciando. E também a gente tem que ressaltar que o pessoal que está começando agora deve pensar sempre, eu costumo dizer que eu comparo muito o advogado ao médico. A gente costuma pensar que vai começar a trabalhar na advocacia e automaticamente já vai começar a receber. É verdade que em algumas situações a gente pode começar a receber, mas a verdade do nosso judiciário hoje é que ele está cada dia mais abarrotado, mais processos para um juiz, e eles não estão conseguindo dar o andamento efetivo para a gente poder receber os nossos honorários. Então, o que vem facilitar isso é a questão da composição, da conciliação, e tudo isso pode ser usado e realizado dentro do espaço que a OAB hoje tem fornecido por novos advogados, para poder fazer o atendimento do seu cliente, para poder receber as demandas e daí dar um prosseguimento melhor que o judiciário hoje não consegue dar. Então quer dizer, doutora Natália, que o advogado que não tem seu próprio escritório, ele pode utilizar a estrutura da OAB para fazer o atendimento dos seus clientes? É possível utilizar esse espaço de forma gratuita para o advogado de início de carreira? Sim, pode e deve, que inclusive é uma estrutura muito boa, uma estrutura melhor do que em outros locais que a gente pode verificar, porque foi recentemente inaugurado, então está tudo muito novo, está tudo muito organizado, estruturado e bonito. Então, aos advogados alagoanos, a gente convida que venham tanto conhecer esse espaço, como que venham a utilizar, para realmente ver o dinheiro da sua anuidade revertido em benefícios. E no momento hoje de crise, é fundamental que a gente não tenha gastos que a gente poderia investir em outras coisas da nossa carreira, e não necessariamente numa estrutura física. Claro, e aproveitando essa ideia, nós não podemos ignorar a informação que você colocou, doutora, no que diz respeito à morosidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está cada vez mais moroso e muitas vezes o contrato de serviços advocatícios só há remuneração ao final do contrato. Então você tem que esperar o processo terminar para que o advogado receba seus honorários. Muitas vezes é assim que acontece. Então a advocacia vive também a crise inerente à morosidade do judiciário, inerente também à crise nacional de todas as empresas que contratam os advogados. Agora, nós não podemos ignorar a importância de se estudar ou de se buscar caminhos alternativos para solucionar problemas. Doutor Pedro, o senhor concorda com a mediação, a conciliação? O senhor acha caminhos importantes para solucionar os conflitos hoje? São mais eficientes do que ajuizar um processo? Importantíssimos. Na verdade, já vem se falando há algum tempo, desde que foi iniciada essa crise, que a mediação, de fato, é a melhor solução para esses problemas. E o advogado novo, o advogado jovem, ele deixou de ser um advogado que vai para o embate, que leva os processos até o fim, para ser um advogado solucionador de conflitos. O advogado novo, o advogado que já que é mais novo, que tem as formações mais recentes, ele já vem com essa ideia incutida na cabeça de que é mais interessante para ele, para outra parte e para a própria justiça, que seja conciliado, que os processos sejam conciliados. Por quê? Diminui a quantidade de processos no judiciário e as partes, elas abrem mão, cada uma de um pouco, em prol de um bem comum e que seja solucionado aquele conflito. A questão que foi falada do OAB Office, eu gostaria de tocar nesse assunto novamente, pela importância que é realmente, porque quando a gente inicia a carreira, e eu falo por mim, a gente sempre tem essa dúvida de eu vou entrar no escritório para trabalhar para alguém ou eu vou abrir o meu escritório. Eu acho que 90% das pessoas que querem advogar sonham em ter seu próprio escritório. E a OAB realizou esse sonho para a grande maioria desses advogados, porque tem muita gente que tem o potencial para sair, captar clientes e atender e resolver as demandas, mas não tem condição financeira de ter seu próprio espaço. Então ela se sente insegura de entrar no mercado de trabalho dessa forma e acaba enveredando para trabalhar em escritórios maiores. Só com essa oportunidade que foi dada pela OAB Alagoas, eu tenho certeza que muito mais gente vai se interessar por fazer a sua carreira solo, digamos assim.
Com certeza, é uma grande oportunidade e a ideia é sempre investir na sua carreira. O advogado tem sua melhor ferramenta, que é o conhecimento. Sem ele, não vai a lugar nenhum. E a melhor defesa, as prerrogativas, que garantem o exercício da profissão, que garantem a plenitude de sua defesa, que garantem a plenitude de seu trabalho. Então é muito importante que o advogado no início de carreira conheça as ferramentas que tem, conheça o direito que precisa exercitar e estude cada vez mais. Capacitar é o grande segredo para o sucesso. Não só na advocacia, mas também em outras tantas profissões. Eu agradeço muito a presença dos senhores aqui e agradeço muito a apresentação desse novo projeto, que é o projeto, então, de atendimento, de apoio técnico ao advogado em início de carreira. Então, desejo aí sucesso para esse projeto, que os advogados em início de carreira consigam utilizar todas essas ferramentas que estão disponíveis, então, na UAB Alagoas. É um prazer tê-los aqui e muito obrigada pela presença. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de economia, volta para falar de entrevistas, recursos humanos, quais os cuidados com a rede social. Até já!